aqui na Fispal Food Service recebendo o Gustavo Guadagnini do G5. Obrigada, Gu, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, Carol. E a ideia é a gente bater um papo, né? Entender assim, um pouco de você, do seu profundo conhecimento do que está acontecendo no mercado de alimentação. O que está realmente mudando, mexendo esse ponteiro? O que assim, as empresas, os supermercados devem considerar como tendência? A gente tem falado muito forte sobre esse surgimento do mercado plant-based, que é o mercado de proteínas vegetais, começando a substituir alguns dos ingredientes com origem animal. Eu acho que nas últimas 15, 20 dias isso ficou muito claro com o lançamento das marcas de hambúrguer que começaram a trabalhar aqui no Brasil, né, de hambúrguer vegetal, e esses lançamentos foram um sucesso absoluto. Chegaram nas lanchonetes, esgotaram completamente nas lanchonetes, estão esgotando super rápido no supermercado. E isso foi um sinal para todo mundo da indústria de que é a hora de começar a investir nesse mercado. Eu acho que, a meu ver, existe uma tendência muito forte de entregar o mesmo tipo de comida que as pessoas estão acostumadas, mas sendo feitas com outra tecnologia. Então a gente fala tanto do plant-based no sentido de entregar uma carne vegetal que tem gosto de carne, um leite vegetal que tem gosto de leite, mas também numa tendência de saudabilidade em geral. Então a gente está falando de entregar um doce que é tão gostoso quanto o doce que as pessoas estão acostumadas a comer, mas que não tem o mesmo açúcar branco, que pode fazer tão mal para a saúde. Uma coisa que diminui em glúten e em gordura, mas que continua entregando a característica de sabor que as pessoas estão acostumadas. Eu acho que, a meu ver, esse é o grande desafio da nossa tecnologia de alimentos hoje. E você vê isso acontecendo mais no mercado nichado ou isso já é uma tendência que atinge toda a massa? Como é que você vê isso acontecendo num país das proporções como o nosso? Exatamente o que você falou é super importante, então é óbvio que no Brasil as coisas não vão acontecer de forma idêntica em todos os lugares. A gente tem muitas culturas diferentes aqui no nosso país e uma diferença geográfica também que dificulta a distribuição, etc. Mas eu vejo cada vez mais essa tendência chegando para as massas de consumo realmente. Então a gente não está mais falando, por exemplo, de criar produtos para vender para pessoas que são vegetarianas, ou de criar um produto com adoçante para vender para quem é diabético. Agora é muito mais o mercado como um todo, olhando para novas tecnologias de alimento como uma solução para a saudabilidade, para a sustentabilidade também, de diminuir a própria pegada ambiental, por preocupações por várias questões sociais, assim. Então agora o que a gente tem é a pessoa que gosta de carne querendo um hambúrguer com gosto de carne, só que feito de vegetais. Eu acho que essa é a grande mudança, inclusive, né, o que está fazendo com que esse mercado cresça tanto. Esses dias eu ouvi uma pessoa me perguntando assim, você acha que vai ter diferença entre as gerações mais jovens que estão buscando esse estilo de vida mais saudável, então reduzindo o consumo de carne, reduzindo o consumo de bebidas alcoólicas, em relação às pessoas das outras gerações, como geração X, por exemplo? Você percebe essas mudanças? Sim, essa mudança é evidente. Então acho que hoje já existe um consumo muito mais forte entre os millennials, que são uma geração que tem aí em torno dos seus 30 anos, acho que de 28 a 38 anos mais ou menos. E essas pessoas já estão consumindo mais do que outros grupos que se alimentam mais tradicionalmente, talvez de pessoas um pouco mais velhas, né? Aqui a gente vê que a nova geração vai trazer isso com muito mais força. Então quando a gente fala das pessoas que são jovens hoje, que estão na adolescência hoje, elas já têm um acesso à tecnologia que é muito diferente do que o que existia antes. Então esse adolescente de hoje está lá no YouTube o tempo todo, vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, vendo o que está acontecendo na Europa, e a gente começa cada vez menos a ter a possibilidade de um mercado nichado com uma característica super regional, igual o mercado de alimentação foi durante muito tempo. Agora cada vez mais as pessoas estão conectadas, elas querem todas as novidades que estão rolando lá fora, que estão chegando em outros países, e a pressão internacional fica muito maior em padronizar esse consumo também no Brasil e em todos os outros países. Então a nova geração com certeza puxa esse mercado muito forte. Então essa questão de influenciadores, né, do que está acontecendo nesses mercados que a gente considera como benchmark, também é uma alavanca importante nessa mudança de comportamento? Com certeza. Eu acho que os influenciadores hoje em dia, não só para o mercado de alimentação, mas para os mercados em geral, eles já são uma peça super importante para as grandes empresas, e é uma ponte, né? Uma conexão entre aquela empresa que está tentando vender alguma coisa e uma pessoa que pode vender isso de uma forma um pouco mais natural do que se fosse uma propaganda. Quando a gente fala em influenciador, a gente está seguindo uma tendência de consumo muito forte que é o endosso.
as pessoas têm uma tendência muito maior em confiar em um produto que foi indicado por alguém do que em confiar num produto que ela viu numa propaganda ou alguma coisa do tipo. E aí a gente cria uma dinâmica onde pessoas de fato usam os produtos e de fato mostram como elas estão usando. As redes sociais possibilitam isso hoje, né? Rola uma identificação, né? Rola uma identificação, a pessoa chega em casa, mostra como ela prepara aquilo, dá uma receitinha, aquele consumidor tem uma ideia que talvez não tinha tido sobre como usar aquele produto. Então esse mercado de influenciadores ficou super importante, com certeza, para a indústria de alimentação. E eu acho que outra coisa super legal que isso gera é uma questão de curadoria. Então hoje, por exemplo, se você tenta falar com os principais influenciadores do meio plant-based, que são pessoas normalmente veganas, elas vão ter um olhar para as empresas muito mais crítico sobre sustentabilidade da empresa, sobre as embalagens do produto que elas estão divulgando. Então, como aquela pessoa está assinando o próprio nome ali, ela se preocupa muito mais também em fazer com que esse produto seja completo em diferentes características que o consumidor está querendo. Perfeito. E isso é super interessante, até para provocar as empresas no sentido positivo, assim. Tem muita empresa envolvendo influenciadores no desenvolvimento de produto, porque elas sabem que essas pessoas têm ideia do que é que está acontecendo na ponta, do que os consumidores estão ali interagindo através das redes sociais com esses influenciadores. E não vão endossar um produto que não seja, né, toda a cadeia realmente algo sustentável, saudável para o consumidor final. Exatamente, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não ir demais para o extremo, digamos assim, né? Sim. Então o mercado indulgente continua existindo, as pessoas ainda querem hambúrguer, ainda querem doce, ainda querem, enfim, algumas coisas vão precisar usar plástico, é a vida, mas a gente quer que as empresas consigam se desafiar. No mínimo tentar fazer melhor a cada lançamento de produto, fazer ser mais sustentável a cada lançamento de produto. Se não deu para evitar o plástico, então vamos fazer um programa de reciclagem. Legal. Esse tipo de coisa também desafia as empresas de um jeito super legal. Falar nesse desafio de empresas, como é que você vê essa questão de conexão das grandes empresas com as startups, esse matchmaking? Então, por exemplo, se eu sou uma indústria de lácteos, eu quero lançar um iogurte vegano. Ao invés de eu gastar lá 12, 24 meses desenvolvendo isso, eu já me conecto com uma startup que está fazendo. Como você enxerga isso? Eu enxergo duas coisas super importantes nessa relação. A primeira é esse entendimento de que está todo mundo no mesmo barco, podendo de fato explorar esses novos mercados. Então, quando a gente está falando numa alimentação que é mais saudável, que não leva ingredientes de origem animal, que é melhor na embalagem, a gente está falando de uma oportunidade de negócio para todo mundo, para todas as indústrias, né? E a empresa grande ter essa visão de que isso não é um mercado que está nascendo para desafiá-la, né? Mas que sim uma coisa que pode complementar e fazer com que inclusive ela seja muito mais sustentável para crescer, é uma primeira visão super importante. E depois tem a questão da conexão por agilidade. Então a gente está num mundo onde cada vez mais as coisas têm que acontecer super rápido. Hoje sai um lançamento de um produto na Alemanha, igual a gente falou, todo mundo fica sabendo aqui, já quer no dia seguinte. Exatamente. Muitas vezes as empresas grandes elas têm processos de desenvolvimento de produto que são bastante engessados, então elas de fato demoram 24 meses para lançar e elas preferem apoiar startups, né? Então é mais fácil essa empresa grande apoiar uma startup que vai poder desenvolver rápido, testar, mudar o que precisa ser mudado na formulação, depois lançar de novo, fazer alteração em embalagem de um jeito rápido, do que a empresa trazer para dentro da própria marca, onde cada pequena alteração tem que passar pelo comitê global, que demora 2 meses para aprovar qualquer coisa, esse tipo de relação que existe muito forte dentro das empresas grandes. Então hoje, conectando essas duas visões, as empresas grandes perceberam que existe uma oportunidade para elas dentro desse mercado e que inclusive esse mercado vai ser essencial para elas crescerem, e elas perceberam também que existe uma forma delas agilizarem esse conhecimento sobre novas categorias se conectando com startups, que um dia elas podem até comprar, podem apoiar, investir, alguma coisa nesse sentido também. Legal. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a maturidade do nosso mercado em relação a mercados que a gente considera como benchmark. Então, por exemplo, Israel, a própria Alemanha, a Inglaterra, em relação ao food. O que a gente precisa aprender ou o que a gente está fazendo de diferente deles nesse sentido de empreender? Com certeza. Então isso é um assunto super legal. Então o Brasil começou um pouco depois do que vários dos outros países, né? Você falou da Alemanha, esse mercado na Alemanha já se desenvolveu faz bastante tempo e já ganhou uma certa relevância para os consumidores em geral. Mas ao mesmo tempo, uma vez como a gente começou um pouquinho depois, digamos assim, isso cria um ambiente de oportunidades muito diferentes. Então, em primeiro lugar, é uma oportunidade que está aberta para todo mundo.
Não é uma indústria que já cresceu e já ficou grande, desafiando a indústria tradicional. A própria indústria tradicional ainda tem tempo de desenvolver produtos ou de apoiar startups e entrar nesse meio. E isso cria uma dinâmica de mercado que facilita depois a distribuição, que facilita de manter as mesmas marcas que os consumidores estão acostumados a lidar, enfim, tem toda uma dinâmica de trazer todo mundo para dentro desse barco. E eu acho que ainda a gente pode pensar em como embarcar a cultura brasileira, os ingredientes brasileiros e o que a gente tem de melhor também nessa cultura. Hoje a gente está vendo um monte de produto no mercado com proteína de ervilha. Isso existe porque a pesquisa foi feita em cima da ervilha, que só cresce em lugar frio, era a proteína que eles tinham disponível na Europa, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos. Agora a gente tem a necessidade de fazer essas pesquisas com os nossos feijões, por exemplo, né? Gerar uma proteína brasileira. E aí quando a gente pensa em Amazônia, em Cerrado, na quantidade de plantas que a gente consegue usar aqui de uma forma super sustentável, ou seja, quando a indústria começa de fato a fazer uso dessas plantas como ingredientes, muitas vezes a indústria preserva as áreas que precisam fazer para a criação dessas plantas, etc. Então a gente tem uma possibilidade de crescer esse mercado também de um jeito super sustentável, usando o que o Brasil tem de melhor para criar produtos ainda mais inovadores do que o que a gente está vendo lá fora. Perfeito. Você acha que falta uma aproximação da academia junto das pessoas que estão pensando em negócio? Então, por exemplo, como é que a gente vai descobrir essas novas proteínas de feijão? Como é que a gente vai lá no Amazonas e descobre o que está acontecendo com as castanhas e etc? Como é que a gente dá esse passo além da tecnologia para novos ingredientes? Com certeza, eu não digo isso de uma forma pejorativa, como se a academia estivesse fazendo isso de propósito, né? Mas existe uma questão que é financiamento de pesquisa. Então a gente precisa cada vez mais conseguir alocar verbas para essa pesquisa acontecer no Brasil, porque o pesquisador não consegue fazer essa pesquisa sozinho ou sozinha, certo? E é por isso, inclusive, que o The Good Food Institute tem um grant anual. Então a gente tem um programa onde os pesquisadores podem aplicar e a gente paga a pesquisa acontecendo nesse setor. E esse tipo de coisa precisa começar a ser estimulada em outras fontes de financiamento. Então a gente conversa bastante com os fundos que financiam pesquisa para conseguir trazer mais dinheiro para esse setor. Eu acho que vale muito também para a gente olhar as capacidades que já existem no Brasil. Então o Brasil é muito forte na pesquisa agropecuária e muito desse desenvolvimento que já foi feito mirando outros mercados pode começar a ser usado aqui. A Embrapa aqui no Brasil, que é uma organização de pesquisa que reporta para o Ministério da Agricultura e Pecuária, é uma potência mundial, é um dos 5 maiores institutos de pesquisa quando a gente pensa em budget e quando a gente pensa na produção que de fato eles entregam para o Brasil. O conhecimento que tem ali dentro já serve para embasar o que a gente precisa de crescimento para esse mercado novo de plant-based clean meat. Eles têm uma Embrapa só para gado de corte, outra só para peixe, outra só para grãos, então a gente já tem muito conhecimento nesse setor. Agora é muito mais uma questão de como a gente organiza toda essa área acadêmica que já existe no Brasil voltada ao setor agro, para eles entenderem que existe mais uma oportunidade para se fazer com esse mesmo tipo de pesquisa. Perfeito, Gu. Super obrigada pela sua contribuição, é sempre muito bom falar com você e até a próxima. Eu que agradeço o convite, até a próxima, conte sempre comigo. Foi? Bom, foi.